Imagine viver em um país onde cada rei pode ser deposto por seu próprio primo, onde o sangue real vale menos que a sede por poder. Esta é a história da guerra civil mais brutal da Inglaterra. Uma guerra entre flores, mas que deixou um rastro de morte e traição. A Guerra das Rosas não foi apenas uma disputa entre dois ramos da mesma família real. Foi uma série de batalhas que moldaram o futuro da Inglaterra. York contra Lancaster, Rosa Branca contra Rosa Vermelha. Mas por trás dessas flores havia algo muito mais sombrio: ambição, loucura, alianças perigosas e muita morte. Hoje, no História Narrada, vamos te levar para dentro dessa trama épica de traições, batalhas sangrentas e reis que perderam tudo, até a cabeça. Tudo começa com uma crise de sucessão. A dinastia Plantageneta governava a Inglaterra há gerações, mas o rei Henrique VI da Casa de Lancaster tinha um problema. Ele era fraco, instável e, muitas vezes, mentalmente ausente. Enquanto ele mergulhava em crises psicóticas, o reino mergulhava no caos. E aí surgiu Ricardo, Duque de York, um homem inteligente, ambicioso e com um detalhe importante: também tinha direito ao trono. Com o rei incapaz de governar, Ricardo foi nomeado protetor do reino, mas ele queria mais. Queria o trono. Em 1455, a tensão explodiu na primeira batalha de St. Albans. Ricardo venceu, capturou o rei e declarou sua força. Mas o jogo não terminou ali. A rainha Margarina de Anjou, esposa de Henrique VI, se tornou uma peça-chave. Determinada a proteger o trono do filho, ela liderou exércitos, forjou alianças e se mostrou uma estrategista implacável. O país virou palco de batalhas brutais, cidades destruídas, nobreza dividida, famílias despedaçadas. Ricardo de York não viveu para ver o trono. Em 1460, ele foi morto brutalmente na Batalha de Wakefield. Mas seu filho, Eduardo IV, seguiu o legado e, com apenas 19 anos, venceu os Lancasters e se tornou o rei da Inglaterra. Eduardo IV era carismático e decidido, mas cometia erros políticos graves. O maior deles foi se casar com Elizabeth Woodville sem o apoio da nobreza. E foi aí que começou outra guerra, dentro da própria Casa York. Um dos maiores traidores da história inglesa entra agora. Richard Neville, o Conde de Warwick, conhecido como o Fazedor de Reis. Sentindo-se traído por Eduardo IV, ele muda de lado, se alia com a rainha Margarida e recoloca Henrique VI no trono em 1470. Mas o reinado do rei fantasma dura pouco. No ano seguinte, Eduardo IV volta com tudo. Derrota Warwick, mata Henrique VI e retoma o trono. A Casa Lancaster parecia exterminada, mas a tragédia estava apenas começando. Após a morte de Eduardo IV, o trono deveria ir para seu filho de 12 anos, mas seu tio, Ricardo, Duque de York, tomou o poder. Ele aprisionou os dois sobrinhos na Torre de Londres, e eles nunca mais foram vistos. Ricardo III assumiu o trono, mas era odiado, e logo surgiria um novo inimigo. Surge então Henrique Tudor, um jovem com sangue Lancaster. Com apoio da França e de traidores de Ricardo III, ele volta à Inglaterra. Em 1485, na Batalha de Bosworth, Ricardo III é morto em combate. Henrique Tudor se torna rei, com o nome de Henrique VII. E para selar a paz, ele se casa com Elizabeth de York, unindo as duas casas rivais. Nasce então a dinastia Tudor, que mudaria para sempre o rumo da Inglaterra. Henrique VIII, Elizabeth I, todos descendem dessa união forjada em sangue. A Guerra das Rosas nos lembra de como a ambição, quando se mistura com sangue e coroa, pode incendiar um país inteiro. Nenhuma flor saiu ilesa desse jardim de espinhos. E hoje, séculos depois, ainda sentimos os ecos dessa guerra em filmes, livros e séries como Game of Thrones, inspiradas diretamente nesse conflito real. Se você gostou de conhecer os bastidores da Guerra das Rosas, imagine o quanto ainda podemos explorar juntos da história humana. Se inscreva no canal História Narrada e venha mergulhar em batalhas, reinos, mistérios e revoluções. Afinal, entender o passado é o primeiro passo para decifrar o presente.